eBanks. Be there, anywhere. Agora a gente fala sobre um estudo que foi divulgado pela empresa especializada em tecnologia para pagamentos iBanks, que mostra que o Pix automático deve movimentar ao menos 30 bilhões de dólares já nos primeiros anos de funcionamento apenas no comércio eletrônico. A ferramenta vai permitir o agendamento de pagamentos com diferentes recorrências. E em um serviço gratuito para os clientes, o Banco Central prevê o lançamento para junho. E para falar mais sobre esse tema, eu converso agora com Eduardo de Abreu, que é VP, inclusive de produto do eBanks, já está aqui comigo. Eduardo, seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigado por seu tempo aqui de vir explicar um pouco mais dessa expectativa para essa ferramenta que é a queridinha do brasileiro de fato, né? Bom dia, Eduardo. Bom dia, Débora. Com certeza absoluta. O Pix é a queridinha dos brasileiros mesmo. Hoje, tanto que a gente vê que mais de 90% da população adulta brasileira já está conectada e já utiliza o Pix. Então, é um grande sucesso construído pelo nosso Banco Central. E é isso que vem, né, alimentando esse trabalho do Banco Central em aperfeiçoar cada vez mais a ferramenta, né? Eles já tinham dado essa previsibilidade desse Pix automático. Eu quero entender um pouco mais desse estudo que vocês fizeram, né, prevendo essa movimentação de pelo menos 30 bilhões, isso já nos 2 primeiros anos de funcionamento no comércio eletrônico. Quais são os principais fatores que contribuem para essa projeção agora do estudo de vocês? Perfeito. O Pix automático, ele com certeza é a funcionalidade do Pix mais aguardada e que é mais esperada pelo mercado desde o lançamento do Pix em si. Isso porque hoje, quando a gente vê uma parte muito grande dos modelos de receita, das empresas digitais e até mesmo da economia real como um todo, fala-se sobre o pagamento de algo recorrente. Então, aqui a gente está falando desde pagamentos de conta de luz, de telefone, de água, até quando a gente fala por serviços de assinatura online, quando a gente fala de assinaturas de software. E isso daí, por si só, era uma necessidade muito grande do mercado de ter o Pix automático, de ter esse modelo de recorrência no Pix para fazer esse recebimento. E por que isso tende a ser um sucesso muito grande na aceleração junto aos brasileiros? Muito pela sua funcionalidade e usabilidade como um todo, né? O Pix automático, ele prevê uma série de funcionalidades que vai permitir com que o agendamento seja feito, seja mensalmente, a cada 6 meses, uma renovação anual. Mas algo que eu encaro como um dos grandes pontos do Pix automático é o poder total na mão dos usuários da gestão dessas assinaturas. Então, as pessoas vão ter, através da interface dos seus bancos, uma forma de gerenciar todas as assinaturas que estão cadastradas lá com pagamento automático e poder fazer o cancelamento ou renovação disso. O que hoje é algo que é uma experiência que não é tão fluida quando a gente olha numa experiência de cartão de crédito. Então, isso com certeza é um dos grandes fatores que deve acelerar muito a adoção do Pix automático junto aos brasileiros. Agora, você falou um pouco sobre os benefícios, inclusive, para os setores, né? Eu quero olhar agora um pouco também dos benefícios para os usuários, explicar um pouco qual que é a diferença dessa ferramenta, assim, do Pix automático, no que ela se diferencia dessas funcionalidades atuais do Pix e de quais benefícios isso pode acabar trazendo, claro, para o usuário, para além da outra ponta da mesa, que é o próprio e-commerce. Perfeito. Então, para o usuário hoje, o Pix, atualmente, ele prevê o comportamento de uma transação paga em uma vez. Você fazer uma transação esporádica ali, seja através do código Pix ou do QR Code. O Pix automático, de fato, ele vai prever com que o usuário tenha não só o agendamento, mas já consiga autorizar essas cobranças recorrentes em diversos tempos distintos, seja semanal, mensal, a cada semestral ou anual, e isso daí é algo que ele vai poder cadastrar tanto contas para pagamentos de serviços de assinatura, mas também contas de casa ali. E uma outra funcionalidade muito interessante é que esse modelo de cobrança automática, ele vai permitir um valor variável. E isso é muito interessante, porque quando você está cadastrando uma conta em que você tem uma ideia mais ou menos de quanto ela vai ser, vamos supor que você gasta R$ 100 por mês numa conta de energia. Você vai poder cadastrar lá uma cobrança recorrente de até R$ 120, porque caso você gaste um pouco mais em algum mês, você não vai ter que renovar a sua assinatura ou passar por um processo de homologação de volta, autorização daquilo novamente. Então, eu acredito que a forma dos usuários poderem, cadastrar uma série de cobranças recorrentes de valor flexível, isso deve auxiliar muito a usabilidade e a adoção disso. E o outro grande ponto, com certeza, é uma gestão muito ativa e clara e transparente
por parte de todas as assinaturas, o que é algo que hoje os usuários acabam olhando como algo com bastante fricção quando se trata de gestão de assinaturas. Agora, falando na relação, né, do consumidor com esses e-commerces, a gente pode dizer que a partir do momento que a gente tiver essa ferramenta em funcionamento, a gente vai ser um marco para uma nova relação estabelecida entre consumidor e e-commerces, ou seja, como que você vê, né, essa mudança de relacionamento a partir de agora, o quanto que isso pode também agregar, né, óbvio, nessa relação de consumo junto com as empresas? Com certeza vai ter uma mudança na relação, e uma mudança para melhor, no sentido de que a gente vai ter muito mais pessoas agora podendo acessar até alguns desses e-commerce, porque muitos deles permitem ainda apenas uma cobrança através de cartão de crédito, porque é o método padrão quando a gente fala de cobranças recorrentes. E a gente sabe que, apesar de uma alta penetração de cartão de crédito no Brasil, existe toda uma questão do tamanho do limite que está sendo dado nesses cartões, etc. E aí a pessoa ter agora a oportunidade de acessar negócios que têm um modelo de assinatura como padrão, isso daí com certeza deve atrair mais pessoas para dentro do e-commerce como um todo, pessoas que não tinham acesso à possibilidade de utilizar alguns serviços agora vão poder ter acesso a isso, e é algo que a gente vê até aqui internamente. Toda vez que isso aconteceu com o Pix aqui nos nossos estudos que a gente viu, quando foi adicionado, a gente viu um aumento de 25% no número de clientes. E hoje, todas essas empresas, sejam streaming, SaaS, que acabam tendo a necessidade do pagamento recorrente, eles vão surfar possivelmente essa onda agora, adicionando o Pix automático como uma forma de pagamento. Então, essa relação também vai ficar boa para os usuários, por conta de que eles vão ter uma plataforma unificada para gerenciar todas essas assinaturas, o que deve também facilitar muito o consumo como um todo. Tem algum setor em específico que você acredita que vai acabar sendo mais beneficiado nesse momento com esse Pix automático? Algum setor do e-commerce, né, que eu pergunto para você, que vai acabar sendo mais beneficiado? Algum produto especificamente pode se destacar mais depois disso? Com certeza a gente pode destacar aqui os serviços de streaming, como um todo ali, esses devem se beneficiar demais e com certeza devem ser os que devem entrar na primeira onda já de junho, no lançamento do Pix automático, porque existe sim uma demanda reprimida muito grande de poder pagar via Pix dentro desse segmento. A gente fala também das empresas de SaaS, de Software as a Service, onde a base do modelo de remuneração deles é através de assinaturas, e isso daí o Pix automático vai acelerar bastante. E a gente também acaba tendo a ponta dos marketplaces como um todo, empresas que têm um certo tipo de compra recorrente, onde você pode deixar uma compra agendada de mercado, etc. Você autorizar o Pix através da sua funcionalidade do Pix automático, a fazer uma compra recorrente e fazer o pagamento através disso. Então, acredito que esses três setores devem se beneficiar muito dessa nova funcionalidade do Pix. Agora, claro que sempre quando a gente tem uma ferramenta nova, a gente também tem a expectativa pela implementação, né, dessa ferramenta, Eduardo. E aí, o que você pode antecipar para a gente em relação a essa implementação e adoção do Pix automático, tanto por parte dos comerciantes, como também para os consumidores? Vai mudar alguma coisa? Vai precisar ter alguma informação a mais? Como que você está prevendo aí dessa implementação que possa antecipar, né, já agora para a gente? Claro, então, Pato é uma nova grande funcionalidade, até por isso que levou um certo tempo para que ela viesse a mercado. Então, existem sim ajustes, tanto na ponta do e-commerce quanto na ponta do usuário. O usuário ele vai passar a ter uma nova experiência de Pix quando se trata do Pix automático. Porque aqui a gente está falando que o usuário vai ter uma nova interface onde ele vai precisar autorizar essa transação, ele vai ter uma interface em que ele pode gerenciar depois essa autorização. O que hoje, quando a gente fala da nossa experiência atual de Pix, é algo que não faz parte. Então, sim, existe um ajuste na experiência do usuário ali, mas que vendo já até os mockups e as visões iniciais disso, informadas pelo Banco Central, tende a ser algo muito bom e muito fluido. Do lado dos e-commerces, existe também novos fluxos ali, onde você vai precisar fazer sim esse processo de agendamento e submissão dessa autorização por parte da cobrança automática junto ao usuário. Existem 4 jornadas que estão previstas para o Pix automático, então onde cada uma delas prevê um certo tipo de caso de uso, mas dentro dessas 4, basicamente, você consegue compreender o mercado como um todo. Então, existe sim um ajuste técnico a ser feito por conta do lado dos e-commerce, e isso é algo que a gente já tem trabalhado também nesse tipo de avaliação e guidance nesse sentido,
mas não é nada que vai disruptar completamente a experiência como um todo do Pix, é muito mais para adicionar em cima de uma plataforma que já funciona muito bem. Uhum. Bom, olhando um pouco, né, também para os outros setores, né, você vê algum outro setor da economia também acabar sendo beneficiado em algum momento com essa ferramenta, ou seja, há a possibilidade de expansão, né, dessa ferramenta para algum outro setor? Eduardo, como que vocês estão avaliando isso? Como está a expectativa de vocês? Porque, afinal de contas, a gente viu uma progressão do Pix até então e isso deve passar para outros setores também, creio eu, né? Então, me corrija se eu estiver errada. Com certeza, você está certa, né? E há outros setores que devem se beneficiar sim, então são a todos aqueles que têm formas de pagamento recorrente, como por exemplo, pagamento de telefonia, pagamento de contas de luz, de água. Então, todas essas outras contas que os brasileiros precisam pagar e que já tem uma recorrência, já tem uma clareza de como ela vai ser cobrada, tanto de frequência quanto valor. Isso daí vai ser possível de se beneficiar do Pix automático. Então, a gente acaba falando muito sobre todos os impactos do e-commerce, mas quando a gente olha em todo outro universo de contas que os brasileiros precisam pagar, o Pix automático, sim, vai ter uma jornada que permita com que tenha uma evolução dentro dessa experiência. E eu diria que, principalmente na parte da telefonia, a gente deve se enxergar um excelente uso do Pix automático. Perfeito, Eduardo. Eu quero muito agradecer tua participação aqui conosco. Conversamos agora com o Eduardo de Abreu, VP de produto do eBucks, que está aqui comigo. Muito bom dia para você, um ótimo final de semana e até uma próxima, Eduardo. Muito obrigado, Débora. Bom dia. Até mais, tchau, tchau.